que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Nada que Deus faz se torna vazio. Tudo tem um propósito. A nossa vida tem que ter propósito. Você tem que viver com propósito. Viva com propósito. Senhor, meu propósito é buscar pela minha família. Então eu vou fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Orar e jejuar para Deus me falar com eles. Qual é a parte deles? Viver para Deus. Essa parte não é minha nem sua. Não adianta a gente querer carregar as pessoas para Deus. Você só pode fazer um convite, lançar uma semente dela. Ela que tem que regar. Ela que tem que produzir. Ela que tem que produzir. O que mais? Antes, fará o que me apraz, o que me dá vontade. Apraz é aprazível. Que é aprazível para mim, que me dá vontade, que é excelente. Você não quer viver coisas excelentes e simples? Promessas excelentes. É só você deixar ser regado, ser produtivo e brotar. Deus quer que o que Ele fala aconteça. Lá. Antes fará o que me apraz, o que eu quero. O que eu quero que aconteça. E prosperará naquilo para que há enviei. A palavra de Deus por si própria, ela já prospera. Ela já é próspera. Só que Ele quer que essa palavra se torne próspera na minha vida. Ela tem que prosperar a sua vida. Aí eu venho do lado do culto desse passado. Obediência, ânimo, esforço. Obediência, ânimo, esforço. A palavra vem na minha vida porque eu estou obedecendo. Mesmo com as minhas falhas, eu estou obedecendo. Então eu vou ser regado. Então eu vou ser produtivo e eu vou brotar. Vou dar fruto. Vou produzir. A palavra tem essa função. Deus não manda a palavra para ela voltar vazia para Ele. Mas quando ela volta vazia? Nunca volta vazia. Ele já deu a palavra. A pessoa que abençoa. Eu estou na igreja. Eu tenho que abençoar a igreja. Eu tenho que fazer ela produzir em mim o que ela faz. Deus criou tudo com a palavra. E foi obedecido. O mundo obedeceu. A terra obedeceu. A vegetação obedeceu. Os peixes obedeceram. Os animais obedeceram. Quem obedece, recebe. Então a palavra já tem esse poder por si próprio. E prosperará naquilo para que a enviou. A pastora falou de cura. 2024, né? Sua boca, Deus falou, pastor. Cura. Ah, mas o diagnóstico é o contrário. O colesterol subiu. Até a senhora falou esse inteiro. Faz a sua parte. Busca essa cura. Faz um voto com Deus, um propósito. Senhor, se o Senhor curar, eu vou te servir com excelência. Ontem eu atendi o Senhor, na parte da tarde, ele falou assim para mim, moço, eu reparo instrumentos aeronáuticos. Eu falei, poxa, que legal, eu fiz esse curso lá no Senai, no começo da minha vida. Não é? Eu fiz um curso de aeronáutica, iniciação mecânica de aeronáutica. Então, trabalho lá no campo de marcha, só mexendo com isso. E um dia eu cheguei para Deus e falei assim, a hora que falou para mim dentro do carro, eu falei assim, falei para Deus, Senhor, tem alguma coisa errada comigo. Onde eu ponho a minha mão seca? Onde eu ponho a minha mão seca? Eu falei, mesmo, Senhor, você falou isso com Deus? Daí ele falou assim, mas se o Senhor mudar minha vida, se eu começar a tocar nas situações e elas prosperarem, eu vou entregar minha alma para o Senhor. Eu já entrego minha alma para o Senhor. Vamos começar. O homem falou assim, pastor, sabe onde eu moro hoje? Uma cobertura lá em Santa. Cobertura. É barato agora uma cobertura em Santa. Em Santana, bairros mais tops da Zona Norte, a cobertura. Caríssimo. Ele falou, porque aquele dia, moço, eu fiz uma oração, falei para o Senhor, tem alguma coisa errada comigo, onde eu ponho minha mão certa? É errado. Tem que plantar, tem que regar e tem que produzir. A mão do cristão ela tem que ser próspera. A nossa mão que a gente põe a mão tem que prosperar. Mesmo se você esteja na maior luta da sua vida, não tem problema. Prospera. As pessoas, cara, têm a diferença. Como você falou para mim aquele dia na prova, pastor, eu contava um moedinho. Você lembra disso? Eu contava um moedinho, pastor. Tem que mudar. A palavra tem o poder de mudar a nossa vida. A gente só precisa obedecer.
mantermos animados diante das maiores dificuldades que a gente for passar. Jó se manteve animado, mesmo em cima de uma cama com lepra. Imagine, Jó era o homem mais rico do Oriente, o fazendeiro mais rico. Ninguém tinha a prosperidade de Jó. E ele viu de um dia para o outro, e alguns dias tudo ser exterminado. Mas ele continuou crendo. Ele falava com Deus no dia: Senhor, por que eu estou passando por isso? Que luta é essa, Senhor? Que prova é essa? Mas ele cria, ele acreditava, ele ficava firme, ele não duvidava de Deus. Ele falou: o meu Redentor vive. Não saí do ventre da minha mãe. Ou seja, situações difíceis nós podemos passar, pastor, mesmo sendo próspero. Jó era próspero, ele era obediente, subia monte, descia monte, fazia sacrifício para ele, fazia sacrifício para os filhos, fazia holocausto, fazia jejum. Deus não permitiu, não deixou de permitir que ele passasse por um momento difícil. Diga assim: um momento difícil não me faz deixar de ser próspero. Eu sou próspero passando por tudo, eu sou próspero. Eu sou próspero na dificuldade, eu sou próspero, porque a palavra é próspera. Olha lá, a palavra prosperará naquilo para que ele vier. O que é prosperar? Ir para frente, crescer, multiplicar, dar fruto, regar, brotar, produzir. Esse é o trabalho, Senhor Francisco, da palavra. A gente só precisa entender as leis que Deus criou. Quando eu entendo a lei da obediência, a lei do esforço, a lei do ânimo, se cumpre na minha vida o regar, o brotar e o produzir. Eu só preciso entender isso. É uma engrenagem, isso trabalha como uma engrenagem espiritual. E a gente precisa entender essa engrenagem. Uma vez, deixa eu contar esse testemunho para você. Teve uma época da minha vida que eu trabalhei com um Kombi lá no Braz fazendo carrega. A gente fazia carrega de caixa de bacalhau, cebola, alho. Eu chegava em casa tirando peixe, o pastor nem ficava perto de mim. Peixe, alho e cebola. É forte. Aí um dia, Deus me abriu outra porta e falou: vou vender a Kombi. Por que eu preciso da Kombi? Eu estou trabalhando mais com carrega. Escuta esse testemunho. Aí pus a Kombi à venda. Aí apareceu uma pessoa para comprar, um sargento, a mesma unidade que eu servi lá em Santana. Ele falou: olha, Cristiano, eu estou interessado nessa Kombi, eu vou montar para mim à noite um esquema de venda de pastel, eu preciso de uma Kombi, eu sou sargento, eu preciso de uma Kombi, porque eu quero ter outro trabalho. Aí ele falou assim: só que eu não tenho todo o dinheiro para pagar essa Kombi para você. E eu estava vendendo a Kombi na época, me conta, era por R$3.000, uma Kombi cinza que eu tinha. Na hora veio um negócio assim: fala para ele que ele não precisa pagar nada. Vende a Kombi para ele sem ele pagar. Fala para ele trabalhar com pastel, quando eu puder te pagar. Você lembra disso? Lembra disso? Peguei a chave da Kombi do documento e entreguei na mão dele e falei assim: olha, Deus está falando para mim que eu vou entregar a Kombi para o senhor trabalhar. Enquanto o senhor puder, o senhor me paga. Deus mandou semear na vida daquele homem naquele momento. Eu entreguei a Kombi, documento, a chave do documento. Passou o mês, passa a Kombi. Já fiz todo o dinheiro da Kombi para a sua. Tem coisa que você tem que saber. Tem jeito. Deus vai falar com você na hora. Aí depois daquele dinheiro, pastor, entrou o dinheiro. Aquele dinheiro foi tão abençoado que a gente deu Cristo para aquele dinheiro no dinheiro. Consagramos a polícia. Deus multiplicou a nossa vida. Deus mudou a nossa vida de uma forma. Tantas vezes aconteceu porque eu semeei na vida daquele homem que Deus voltou. Volta lá, filho. 10. Da semente e semeador. Ele não podia pagar, mas eu orei nos olhos daquele homem com sinceridade. Ninguém faz isso. Você vai ter um carro, você vai vender para os outros depois pagar? Você vai falar assim: meu Deus, quanto que eu vou receber? Ninguém faz isso com os filhos. Mas naquele dia, Deus mandou fazer. Eu fiz. Depois de 30 dias, ele pôs até mais dinheiro. Do que a gente comprou, ele pôs até mais. Ele falou: não, Deus me abençoou tanto. O que você fez por mim? A semente que você lançou na minha vida, eu colhi tanto. Só quero te dizer. É assim que a gente vive. A prosperidade, ela vem quando você não tranca o seu coração para algumas coisas. A gente não pode trancar o nosso coração para algumas coisas. Principalmente as coisas de Deus. Você está prosperando, lembra do próximo. Você está crescendo na vida, lembra do que está com fome. Lembra daquele que não tem como para vestir. Lembra daquele que não tem um prato de comida igual para você. Lembra. Só lembra isso. Ajuda naquilo que você pode, naquilo que Deus te dá semente, você
Você vai ver como você vai prosperar. Tem situações da nossa vida, pastor, que a gente fazendo para alguém, recebe na nossa vida. É impressionante. Quando você faz por alguém, como você pode. Então a gente tem que entender a função que a palavra tem, mas a gente tem que nós temos que estar dispostos a entender o mecanismo como Deus trabalha. Não é uma forma, mas é um mecanismo. Exige algumas atitudes nossas de prontidão. E se você fizer essas atitudes, você vai poder na sua vida espiritual, sentimental, amorosa, familiar, financeira, profissional, trabalho, estudo, tudo completo. Porque a palavra tem essa função de fazer você comprar. Você só precisa deixar. Você só precisa deixar. A gente tem que deixar. É uma ordem. Aquele que tem os meus mandamentos, Jesus disse, João 14, 21, e os guarda, esse é o que um sinal que eu amo a Deus é quando eu obedeço. Esse é o maior sinal do amor a Deus, quando você obedece. Não adianta eu chegar aqui no pai e falar assim, gente, eu amo a Jesus, mas o Senhor mostra a sua obediência. Jesus não vai saber disso. Você fala para o povo que você me ama, mas você não ama o povo que ama. O Senhor faz expressão. Eu vou ver isso no Espírito Santo, vai me comer. Então, o amar a Deus é obedecer. Por isso que é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro mandamento de Jesus foi um grande mandamento. Porque quando você põe Deus acima de tudo da sua vida, Ele põe você acima de todo. Ele põe você acima de toda a situação difícil, de toda a luta que está com vocês. Ó, tudo vai ficar embaixo. Você vai olhar a situação e vai falar assim, passei por isso, ó, passou fora. Pensou que me derrotar? Porque Deus me sustenta. Não há situação, Ronaldo, que pare uma pessoa de fé. Se ela tem fé, ela vai longe. Se ela entende esse mecanismo, obediência, esforço, ânimo, ela brota, ela rega, ela produz. Ela dá fruto rosa. Por onde ela passa, ela dá fruto. Ela é o próprio fruto. Ela é a própria bênção. As pessoas olham para essa pessoa e falam, meu Deus, o que essa pessoa tem? Como que ela alcançou esse nível de vida? E eu não estou falando nível de vida material só, não. Estou falando tudo espiritual, família, casamento, espiritual. Sabe? Aquela vida próspera mesmo. Que você, quando põe a cabeça no travesseiro, você dorme em paz para você. Oh, eu vivi esse dia. Gente, vive um dia de cada vez. Esse é o segredo. Nós estamos no mês de janeiro. Todo mundo fala que o mês de janeiro é um mês fraco, né? Todo mundo fala, nossa, dezembro é um mês muito forte, as pessoas recebem 13º, compram, fazem despesas, compram no cartão, mas chega janeiro, aquela dificuldade. Não é? Está faltando alguma coisa para você em janeiro? Deus te abençoe. A palavra vem a semear na vida da gente. A gente tem que aceitar essa semente e fazê-la produzir, regar. Amém. Eu não sei que oração vamos terminar. Quem tem as palavras-chave de hoje? Regar, produzir. Guarde essas 3 palavras. Põe em prática na sua vida. Fique de pé. Põe o hino para nós, Senhor, por favor, no fundo.